A tecnologia 5G abre um novo universo de oportunidades em áreas que vão da automação industrial à telemedicina. Por trás dessa revolução, surgem novas necessidades, como a revisão de protocolos de segurança da informação e a evolução da inteligência artificial. E o Brasil é parte relevante nessa transformação mundial. Estudos mostram que mais da metade da economia global será influenciada ou definida por meios digitais em 2022. É aí que despontam tendências como a hiperautomação, proteção de dados, inteligência artificial e integração de funções que suportam essa grande onda de transformação digital. O nosso mercado de telecomunicações já força e expertise para desenvolver soluções em escala global. Agora é hora de acelerar essa vocação com novos investimentos. Fórum de Investimentos Brasil 2022. Tecnologia, oportunidades em tecnologias digitais, cibersegurança, inteligência artificial e 5G. A tecnologia 5G revoluciona os padrões de acesso e transmissão de dados em rede, com oportunidades inéditas ligadas à internet das coisas. As aplicações são inúmeras e impactam setores que vão da segurança pública até a telemedicina, passando pela educação, a automação industrial e o agronegócio, entre vários outros. E neste painel, o Fórum de Investimentos Brasil 2022 discute como o país está se preparando para potencializar as oportunidades dessa revolução. Participam deste debate Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Desliga a música, também, por favor. Paulo César Alvim, o ministro Paulo César Alvim, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Marcelo Braga, presidente da IBM, também Irene Arias, CEO do BidLab, que vai participar conosco virtualmente, e Lincoln Matos, fundador e CEO da Tempest Security Intelligence. Convido agora, então, essas autoridades que acabei de mencionar para que subam aqui ao palco para participar desse debate, por gentileza. Muito bem, com a palavra o moderador. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos assistem presencialmente ou virtualmente. Queria agradecer à Apex Brasil, ao BID, a todos os realizadores desse evento, do Fórum Brasil de Investimentos 2022, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto de extrema importância para o presente e para o futuro do Brasil. Nesse painel, tecnologias, oportunidades e tecnologias digitais, segurança cibernética, inteligência artificial e 5G, nós temos a honra e o prazer de estar muito bem acompanhados. Aqui, meu amigo e conselheiro, ministro Paulo Alvim, que recentemente assumiu o Ministério, mas já vem dando a sua contribuição para esses temas no Brasil, Marcelo Braga, presidente da IBM do Brasil, e o Lincoln Matos, também o nosso CEO da Tempest Security Intelligence. E temos também a honra de contar remotamente de Washington com a Irene Arias, do BID Labs. Esse é um painel que muito me orgulha estar presente, porque trata do meu dia a dia de trabalho. Nós temos acompanhado com muito afinco da ABDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, as opções de políticas públicas, a força com que o empresariado brasileiro, com que os CEOs brasileiros têm dado a essa temática. E aqui estamos com uma equipe de craques que podem dizer ao nosso público que o Brasil tem feito tanto na esfera pública, com as políticas, com as empresas, sejam elas multinacionais, ou no Brasil, como empresas
palavra para cada um dos nossos painelistas. Vou começar com o ministro Paulo César Alvim, né, como foi mencionado. Ministro, você tem uma atuação junto com o poder público há muito tempo já, ministro, e está sob a sua gestão uma série de ações do Ministério. Essas tecnologias aqui do painel, cibersegurança, inteligência artificial e 5G, são tecnologias habilitadoras, por assim dizer, dessa era digital, bem como outras. Nós estamos aqui focando nessas três. Ministro, em 5 minutos, por gentileza, o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil tem hoje que possa dizer para os investidores que procuram o Brasil? Nós temos marcos regulatórios claros, nós temos políticas construídas, certeza dessa segurança para os investidores. Nós somos um bom país para investimento nessas tecnologias? Boa tarde a todos. Cumprimentar a Irene, que está virtualmente, né? Os empresários aqui, o amigo Igor. Eu acho que o Brasil vem fazendo o dever de casa quando se fala em transformação digital. No âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mas com um detalhe, sempre em parceria com todos os atores envolvidos, né, do governo federal, né? Aí dou um destaque aos colegas do Ministério da Economia, a BDI mesmo tem sido um parceiro nesse processo, mas com um envolvimento muito próximo de todo o ecossistema relacionado às tecnologias digitais. Eu acho que essa é uma experiência brasileira muito significativa. Setor acadêmico, setor empresarial, entidades representativas, seja de consumidores, seja de setores empresariais que têm uma interface muito forte, né, sempre estiveram muito envolvidos, e aí eu dou um destaque às entidades do segmento de telecomunicações, né, que nós estamos falando, quando falamos em 5G, nós estamos falando em conectividade. Conectividade num outro padrão que abre o que está, a primeira palavrinha-chave lá, oportunidade. Oportunidade demonstram, né? Então, nós temos avançado. Gostaria de dar um destaque ao esforço que o governo federal vem fazendo da estratégia brasileira de inteligência artificial e que, nesse momento, tem um rebatimento no âmbito do parlamento brasileiro por meio do marco legal de inteligência artificial. Ou seja, todo um esforço regulatório bem avançado. Temos um desafio, né, no que se refere a marco regulatório, que estamos avançando quando falamos de segurança cibernética, né? Discutíamos anteriormente, mas é algo que também se constrói com a forte participação dos atores envolvidos. E já estamos desenvolvendo iniciativas quando falando das tecnologias quânticas. Tudo isso, e aí entro no viés do nosso Ministério, com ações iniciadas em 2019 de fortalecimento de capital humano. Precisamos formar recursos humanos qualificados em quantidade e qualidade. Esse talvez seja um desafio muito significativo que temos. Estamos trabalhando junto com os colegas do Ministério da Educação, com os colegas do Ministério da Economia. Temos lançado uma série de programas em parceria com a iniciativa privada, onde o desafio é sair de um patamar de dezenas de milhares de pessoas formadas para centenas de milhares de pessoas formadas. O segundo esforço, que é uma evolução e um escalar no que se refere ao esforço de pesquisa e desenvolvimento, né? A perspectiva das tecnologias 5G, os desafios que temos com essas tecnologias de segurança cibernética e inteligência artificial, abre uma janela de ampliação da capacidade de pesquisa e desenvolvimento
não só em recursos, mas em atividades a serem desenvolvidas, inclusive envolvendo infraestruturas laboratoriais. E temos implantado em vários centros de excelência que temos no país, estruturas para certificação na área de segurança cibernética, certificação na área de inteligência artificial. E, por fim, um esforço, né, que é estratégico e também relacionado, que é o fortalecimento, né, do empreendedorismo inovador nessas áreas. Os novos modelos de negócio, o modelo das startups, abre uma oportunidade de geração de postos de trabalho de qualidade e, principalmente, geração de nota fiscal. Ou seja, isso atrai investimentos. Essa é o contexto que temos trabalhado no âmbito do governo federal, onde se somam esforços públicos e privados, e aqui é o importante, o investimento de conectividade no Brasil se faz muito com iniciativa privada, mas agora, nesse momento de aceleração, a parceria pública e privada se torna fundamental, principalmente nos esforços de capital humano e pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, estamos preparados para essa nova janela de oportunidade, é um novo ciclo que inicia e é como traz o título do painel, uma janela de oportunidades, né, que nós não podemos perder. Por quê? É uma opção entre ser usuário ou player do jogo. No governo, temos a decisão de ser players do jogo. Ministro, obrigado pelas suas considerações. Em exatos 5 minutos, que eu também queria agradecer muito. O senhor comentou coisas muito importantes que levam nós aqui todos que estamos assistindo a refletir sobre os movimentos que o governo federal tem feito. E são em várias arenas pela sua fala. Estratégia brasileira de inteligência artificial, a estratégia brasileira de transformação digital também, que está sendo revisada agora, marco legal, empreendedorismo inovador, uma série de coisas que nos dão a impressão, ministro, de que nós estamos nos preparando em várias frentes, né, com marcos regulatórios e marcos legais já delineados. Obviamente que várias ações decorrem desses marcos legais. E eu queria aproveitar essa sua fala, né, e inclusive a fala de capacitação de recursos humanos, para fazer um link aqui direto com o Washington, com a Irene, áreas lá do BID Labs, que talvez possa fazer um diálogo conosco também, visando esses investidores, acerca de como o BID, né, e aqui especialmente o BID Labs, né, que tem trabalhado muito no financiamento também de empresas inovadoras, de inovação na América Latina, né, nos países da América Latina e do Brasil. Como é que o BID tem visto a expansão da digitalização, da transformação digital e dos marcos regulatórios na região? E, ao ver a região como um todo, como é que o Brasil tem se posicionado na visão do BID? Muito obrigada. I'll switch to English. Eu vou falar em inglês. It's a great honor to be here. Para mim é uma grande honra estar aqui e eu gostaria de dar as saudações de Washington. Bom, conforme o senhor disse, o Lab do BID é o braço do grupo do BID que, de acordo com o nosso grupo, coloca a economia digital no centro e está trabalhando diretamente com empreendedores, com inovadores, para poder realmente promover o verdadeiro potencial que a região tem. Então, no contexto e seguindo o que o ministro Alvin acabou de dizer, o que nós vimos em termos desse potencial de empreendedorismo, bom, primeiro nós já vimos uma explosão de financiamento que está vindo para novas ventures, especialmente 2021 foi um ano recorde, entre 15 e 20 bilhões de dólares foram investidos e isso já não está mais apenas para certos mercados, mas, na verdade, está indo para modelos mais sofisticados e também para inteligência artificial, de formas que possa resolver alguns dos grandes desafios da região. Agora, mesmo esse fórum que está acontecendo em 2022, foi uma das melhores iniciativas que tivemos nos últimos anos, apesar
de tudo que nós temos visto no mercado. Então, obviamente, nós estamos muito convencidos do potencial das startups nessa área, porque elas continuam a ser para grandes fundos. Bom, praticamente metade dos negócios fechados em 2021 foram em Brasil, então o Brasil definitivamente é um grande celeiro, eu acredito que durante muitos anos, mas existem outros países que também estão se desenvolvendo nesse novo modelo. Por exemplo, nesse último trimestre de 2021, enquanto que em 2022, no primeiro trimestre, tivemos um 44% apenas. Então, existem países que também estão crescendo, mas nós estamos vendo que alguns dos modelos que são mais maduros e foram listados, por exemplo, na Nasdaq ou na Bolsa de Valores da Europa, muitos são do Brasil que sofreram algum tipo de correção nos últimos anos. Mas, uma vez que os modelos de negócio estão... Aliás, os negócios estão criando novos modelos de negócio, como o ministro disse, e isso oferece resolver um dos grandes problemas da região, sobretudo em telemedicina, que são iniciativas que estão crescendo e alcançando cada vez mais escala. No entanto, elas precisam várias condições para que essas startups possam florescer e se tornar estáveis, sobretudo em algumas das verticais, como, por exemplo, educação, saúde, onde ainda tem, que é para onde a grande parte desse capital está indo. E existem fatores que o ministro se referiu, por exemplo, o acesso a talentos, mas também o ambiente regulatório. O que nós vemos é que algumas ações, como, por exemplo, as ações relacionadas as iniciativas digitais do governo brasileiro estão se tornando grandes permissores. Mesmo, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo, que é o Pix do Banco Central, permitiu muitas soluções que se tornaram cada vez mais escaláveis. A integração da tecnologia, como, por exemplo, a capacidade de poder entrar, ter uma identidade digital, a interoperabilidade, pagamento digital, são soluções como, por exemplo, que acontece na área de telemedicina, baseada em inteligência artificial, cada vez mais escaláveis e também mais capazes de alcançar cada vez mais pessoas que estavam excluídas ou que não teriam acesso a serviços de qualidade nesse setor. E é exatamente isso que nós estamos querendo trazer. É um potencial do empreendedorismo na região, sobretudo no Brasil, e a integração das novas tecnologias que podem nos ajudar a assegurar de que possamos ver aquilo no mundo real, mas essas soluções, elas são criadas de uma forma inclusiva. Então, de volta para você, Igor. Obrigado pelas suas considerações. Eu acho que nós começamos, então, nesse painel, a montar uma espécie de um mosaico, né? O ministro comentou, né, de todos esses marcos regulatórios, dos movimentos feitos pelo governo federal. A Irene nos traz uma visão que, se eu compreendi bem, posiciona, eu acho que a região também se movimentando muito bem, mas o Brasil, em especial, nos anos de 2021 e 2022, sendo uma área em que os investimentos em venture capital têm sido maior do que a média da região. O que traz para a gente, talvez, ministro, a ideia de que os nossos marcos regulatórios, a nossa consistência institucional tem dado êxito, né, que no diz respeito à formação desse ecossistema de inovação nessas áreas. E aí eu puxo um pouco a conversa, então, para apresentar as duas companhias, né? Uma multinacional, né, com uma larga experiência no Brasil, mais de 100 anos, né, e foi me corrigido antes, 105 anos de Brasil, e que tem sido vanguardista em inteligência artificial. Então, é muito bom ouvir, né, tanto nós que estamos aqui, os potenciais investidores, como é que você tem visto, Marcelo, esses marcos regulatórios, esse posicionamento relacional do Brasil com os outros países da América Latina? É fácil, é difícil? Como é que é a atuação da IBM no Brasil no que diz respeito a essas tecnologias? Boa tarde, Igor. Boa tarde aos colegas panelistas. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos que estão aqui no auditório e a todos que nos assistem.
Nós estamos aqui no Brasil há 105 anos, Igor. Então, viemos para o Brasil para auxiliar o governo brasileiro a fazer o primeiro censo do país e, em mais desse centenário que estamos aqui, nós acreditamos muito fortemente no potencial do Brasil para investimentos e para inovação. E o tema do painel ele é muito propício, porque pegam 3 tecnologias que vão ser a base de toda a inovação disruptiva daqui para frente. E tendo marcos civis bem determinados, LGPD, toda a parte do marco civil de IoT, como o ministro comentou, marco civil da inteligência artificial, da internet, isso cria um arcabouço muito importante para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma adequada, já deixa de ser experimentos e ganha uma escala diferente, mas o contexto ele é muito positivo. Na hora que a gente pega tecnologias como o 5G, que vão trazer muito mais conectividade à internet das coisas, as oportunidades aqui para o Brasil passam por momentos fantásticos. Primeiro deles, a minha visão, acho que as 3 áreas são principais nesse desenvolver do 5G. Passa primeiro pela indústria 4.0, então a gente tem a oportunidade de dar um salto tecnológico na indústria brasileira, já indo para um momento de automação, de integração e de modernidade absolutamente diferenciada com as oportunidades que o 5G tem. E quando pegamos indústrias que são referências no país, né, uma VEG e vários outros aqui que tem tecnologia de ponta a ser exportada e a ser compartilhada, a indústria 4.0 é algo absolutamente fantástico. Segundo ponto vem a parte de telemedicina, um país tão amplo, tão geograficamente distribuído, as oportunidades que existem aqui em telemedicina, seja para a qualidade do atendimento ao cidadão, seja por oportunidades de investimento no país, na minha opinião, também são enormes. E a gente termina essa discussão aqui como um todo, numa parte muito importante, que é novas possibilidades de negócio. O 5G ele introduz algumas características técnicas de baixíssima latência, que é a oportunidade de você dar um comando, esse comando ser executado de uma forma muito rápida, e isso traz oportunidades de distribuição de dados, a computação de borda, o edge computing, é algo que vai permitir o desenvolvimento de aplicações onde o dado e o acesso a esse dado esteja mais próximo do usuário. Tecnicamente parece muito complicado, mas na prática abre um universo de oportunidades de carros autônomos, de automatização de cidades mais inteligentes, de uma amplitude de negócios super grandes. Tudo isso de conectividade baixa, muito rápida e de baixíssima latência, e tem que ter um outro grau de automatização e de interpretação desses dados, aí entra a inteligência artificial, que aqui no Brasil a gente está bem desenvolvido, temos vários casos de sucesso, mas a inteligência artificial o que está por trás da engine de consumo, entendimento e de resultados que todo esse poder de conectividade do 5G vai existir. E na hora que você junta conectividade, inteligência para transformar dados em insights de negócios, o que vem logo na sequência é como você trabalha esses dados de uma forma segura, e aí vem o terceiro ponto aqui da cibersegurança, que é algo que vimos agora na pandemia, uma explosão enorme de ataques aqui no país. O Brasil aumentou bastante a sua exposição em cyberataques, até porque se digitalizou muito mais durante a pandemia, e esse conjunto tem que estar bem protegido, bem seguro, bem estruturado, para que essa combinação explosiva de conectividade muito rápida, capacidade praticamente ilimitada de processamento e segurança, somado com a criatividade do nosso povo, somado com a diversidade que temos aqui no país, a gente acredita muito que esse combinar de tecnologia e a criatividade humana que potencializa toda a inovação que a gente precisa para o Brasil. Marcelo, obrigado. Você falou algo que eu acho que é fundamental para esse painel. Duas coisas, aliás. Uma é que você falou que em IA nós estamos muito bem no Brasil. É muito bom ouvir isso, né, de um executivo de uma empresa que está há 105 anos no Brasil e que é pioneira e vanguardista quando se trata de inteligência artificial. Isso é bom para os nossos investidores também ouvirem, certamente, porque você está envolvido num ecossistema em que você, no Brasil, acredita sendo uma empresa multinacional. E você faz uma ligação muito interessante, que é, olha, o nosso assunto, ele
são 3 tecnologias, como eu mencionei no início, habilitadoras, né, e que são interconectadas em todo o tempo. Então, nós precisamos evoluir a produtividade da nossa indústria e das nossas empresas em geral. Nós vamos fazer isso através de conectividade 5G e das tecnologias que dela derivarão com maior impacto, a exemplo da inteligência artificial. Isso tudo num ambiente de bastante risco, né? Com a pandemia, isso não preciso dizer para todos vocês, a BDI, que é uma agência pequena, eu não vou saber agora, algumas dezenas de ataques por dia em sistemas da BDI, que vejam, quando eu recebi essa informação, eu fiquei, mas por que querem atacar a BDI, né? Não tem razão. E aí eu entro, né, com você, Lincoln, né, que é da Tempest, uma empresa genuinamente brasileira, desde 2000, atuando no mercado brasileiro e também fora, Londres, se eu não me engano. E que tem essa terceira perna a que fez referência o Marcelo. Resiliência cibernética nesse mundo da era digital. Qual a importância disso e como é que nós, no Brasil, estamos sendo preparados diante de uma série de coisas? Tem LGPD, tem uma série de normativas, agora nós temos a NPD no Brasil também, para os investidores que querem investir no Brasil, que é a última etapa aqui, né? Alta tecnologia, sofisticação. Esse é um assunto que tem sido tratado no Brasil. Como é que a sua empresa tem atuado? Perfeito. Obrigado, Igor. Boa tarde aos colegas painelistas, boa tarde a todos aqui. Prazer estar aqui. Esse tema da cibersegurança, ele tem ganhado a atenção do mundo, especialmente nos últimos anos, né? Se tratou muito aqui no evento hoje sobre a importância da digitalização da economia e a inclusão de práticas digitais, mesmo em produtos industriais, por exemplo, e a cibersegurança, ela vem a reboque desse movimento de digitalização da sociedade. Na hora em que a gente se comunica de forma digital, a gente faz negócios de forma digital, em que a gente compra produtos, etc., também, junto com isso, vem uma série de riscos, também vem para o mundo digital. Riscos de roubos, fraudes, ataques, vazamentos de dados, etc. Esse é o movimento que tem puxado o crescimento do tema da cibersegurança. É um tema global, é um tema que está em voga no mundo todo mundo tem esse problema. Em termos de mercado, é um mercado drivado por demanda. Então, sobra demanda, falta oferta, faltam o número adequado de profissionais com especialização disso, experiência nas empresas disso. Então, é um mercado que tem crescido de forma muito rápida. E o tema, ele também tem tocado em termos de legislações que a gente tem visto tanto na Europa quanto no Brasil. Então, na Europa, o GDPR, aqui no Brasil, a versão brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, são temas que vão trazendo o assunto da cibersegurança para estar mais próximo das pessoas. Então, hoje é um tema que, efetivamente, faz parte de debates de estratégia de empresas, estratégia de transformação digital, é um tema, de fato, de negócios. E como é que está o Brasil nisso tudo e como é que é a experiência de uma empresa brasileira que se desenvolveu nisso? A Tempest nasceu há 22 anos atrás, a gente nasceu em 2000, bem antes do tema ter essa importância que tem hoje. Hoje nós somos líderes aqui no Brasil, mas a gente também tem uma atuação fora do Brasil, a partir da nossa operação em Londres. Mostra como é de fato um tema global. Como é que a gente fez isso? O Brasil é um caso muito único quando a gente fala de cibersegurança, porque ele é ao mesmo tempo um país que tem uma fortíssima penetração digital. Nós somos um dos maiores países em utilização de redes sociais, comércio eletrônico, pagamentos instantâneos como o Pix. O brasileiro é um povo que tem uma naturalidade digital, ao mesmo tempo que a gente também tem uma série de problemas sociais. Quando você junta essas duas coisas, você tem uma tempestade perfeita em termos de cibersegurança. Isso, muito no passado, quem viveu aqui foram os bancos, e os bancos tiveram que subir a sua régua de proteção. A gente, na Tempest, se desenvolveu nesse ambiente. Tudo que o empreendedor gosta é de um problema complicado para resolver, né? Então, a gente se inspirou nisso, a gente desenvolveu soluções que a gente trabalhou junto do setor financeiro aqui, principalmente do Brasil, e a partir de 2014 a gente começou a levar isso para fora também, com operações na Inglaterra e em outros países. Uma das nossas experiências de cibersegurança aqui no Brasil foi exatamente a dos Jogos Olímpicos, da Rio 2016. O maior evento, né, de esportes do mundo, obviamente uma vitrine em termos de ataques. A gente, junto com o Exército, junto com uma série de outras instituições, estavam ali trabalhando a segurança disso. Depois disso, a gente foi contratado pelo Comitê Olímpico Internacional para fazer o mesmo trabalho nas Olimpíadas de Beijing,
temos hoje também um relacionamento com o COI lá em Lausanne. Então, mostra bem como a gente tem aqui no Brasil a capacidade técnica e a demanda de mercado para soluções de cibersegurança. Quando você junta essas duas coisas, eu acho que a gente tem um terreno muito fértil para explorar as oportunidades do setor. Lincoln, obrigado pela sua resposta. E eu vou agora, acho que temos algum tempo ainda aqui, eu acho que temos tempo para uma rodada aqui de perguntas a partir dessas primeiras reflexões. Eu vou começar com a Irene lá em Washington, né, nessa rodada de perguntas. A gente ouviu aqui que, eu vou dizer talvez, mas eu acho que não é talvez, né? Talvez porque eu não sei a completude disso, mas nós estamos, do ponto de vista regulatório, bem preparados, temos um ecossistema dito pela IBM, né, acho que isso ganha um peso maior, Marcelo, de que nós, em inteligência artificial, temos um bom ecossistema. Você mencionou que o Brasil é um país que vai muito bem digitalmente, as pessoas estão preparadas para isso. E aí, Irene, tudo isso tem risco, né? Então, a minha pergunta para você é quais são os riscos, né, do desenvolvimento e da implementação. Não sei se a melhor palavra para deployment, né, a melhor tradução é implementação dessas tecnologias e como é que os setores público e privados podem fazer para que esse desenvolvimento e essa implementação de tecnologias ocorram da melhor maneira possível, porque temos, eu acho que a urgência de implementar, a urgência de desenvolver, mas isso carrega riscos. Como é que você, né, de uma instituição como o BID Labs, né, olhando de fora, né, o que você nos diria, né, sobre esses riscos e como é que nós, setor público e setor privado, podemos minorar ou mitigar esses riscos? Ótima pergunta. Eu acredito que porque nós vemos o potencial e mais investidores veem o potencial, isso tem sido provado pelos brasileiros que estão entrando nesse mercado. Nós vemos a maior parte do interesse vindo do Brasil. E a maioria das empresas e startups estão vindo do Brasil. Então, muito disso está alavancando a IA. Nós temos um portfólio de 600 startups, muitas vieram do Brasil, muitas são empresas de tecnologia. E eu vejo uma aceleração, nós estivemos falando sobre isso, sobre a adoção relacionada à integração. Não é somente a IA, mas a IA combinada com o machine learning, combinada com outras partes de TI. E boas políticas, boas instituições, países como o Brasil podem colocar as bases de fomentar e crescer rapidamente e ver surgir as soluções para esses problemas. Tem tem uma aceleração muito alta em soluções, aplicar soluções criadas no Brasil. Então, isso também torna a causa muito importante para garantir que os investidores deliberadamente estudemos o tema para incluir os princípios de uso responsável da IA e das tecnologias ao tomar decisões. Muitos países adotaram marcos regulatórios ou privacidade de dados, por exemplo. Agora, alguns desses precisam se tornar ferramentas práticas. E isso é algo que nós já fizemos. E uma iniciativa chamada FertilLab. Então, eles praticam marcos e recomendações práticas em termos de soluções tecnológicas, começando por perguntar, você realmente precisa da IA para otimizar o modelo ou não?
como o sistema e a sociedade, como o seu modelo, aplicar IA pode impactar o seu modelo. Será que a IA pode ser introduzida verticalmente, levando a certos grupos, e o seu algoritmo, por exemplo, vai gerar as recomendações para médicos, para soluções de telemedicina? Será que eles gerariam recomendações erradas por conta de algum viés? Essas estruturas podem ser bastante relevantes e todos nós, como investidores responsáveis, com certeza podemos inserir no nosso processo, se nós já tivermos uma estrutura para IA nessa dimensão. São super importante para a gente não fugir da ideia de fazer tecnologia por fazer tecnologia, né? A Irene trouxe a ideia do investidor responsável, né? Princípios de ASG vinculados com fazer tecnologia. Então, apesar de essa ser uma atividade que traz os riscos, eu vou voltar para você agora, e a Tempest tem essa, acho que no seu DNA o risco, né? Porque é atividade de risco para todo mundo. Em 3 minutos, talvez, para a gente concluir essa rodada, sendo o investidor responsável, a gente consegue levar essas tecnologias para o mundo, essa expertise, esse empreendedorismo inovador? A Tempest tem conseguido fazer isso? E por que eu digo que é importante a gente questionar isso? Porque nós estamos num Fórum de Investimentos Brasil. Nós tanto recebemos, como nós também podemos exportar as nossas tecnologias e o que a gente tem produzido aqui, com base, né, nesses marcos regulatórios, com base nessas boas práticas, né, dos investidores responsáveis. Como é que você vê a possibilidade, inclusive, de nós produzirmos esse conhecimento, produzirmos essa tecnologia e levar para fora? Bom, perfeito, obrigado pela pergunta. Eu vejo com muita possibilidade, Igor. Isso não só a gente já faz, mas várias outras empresas aqui do mercado brasileiro já fazem isso. Se você olha a produção de profissionais da área de ciência da computação, engenharia de software, etc., das nossas universidades, tanto públicas quanto privadas, são pessoas de altíssima qualidade, são profissionais de altíssima qualidade, que estão capacitados para trabalhar em qualquer tipo e nível de desafio no mundo. Muitas vezes o que falta é exatamente uma perna para o mercado privado que consiga pegar a ambição desses profissionais junto com a sua competência e colocá-los na frente do problema certo, digamos assim. Quando isso acontece, a capacidade, a criatividade, a competência do profissional nacional com certeza aparece e tem condição de competir em qualquer lugar do mundo. Nós somos um exemplo disso, a gente faz isso, a gente tem clientes lá fora que a gente atende aqui do Brasil, tem outras empresas também. O aspecto do investimento responsável e da questão da governança, respeito às leis e um framework e uma mentalidade de governança sustentável também é muito importante. Quando a gente fala de cibersegurança, que é a nossa área de atuação, a gente fala de confiança na realidade, né? A gente vende confiança. Então, ter um certo nível de transparência, né, ter as normas adequadas, garantir ali o atendimento a todas essas práticas é muito importante para você vencer aquele primeiro nível de barreira que é natural quando você vai fechar um negócio e fazer um trabalho. A partir dali, passar dessa barra inicial, aí entra uma questão técnica de competência e domínio do assunto, que eu não tenho dúvida que a gente tem. Então, eu sou muito empolgado com a possibilidade do Brasil desenvolver e exportar soluções de altíssima tecnologia. Eu não acho que é algo distante, eu acho que já acontece e eu acho que pode acontecer mais. Obrigado, Lincoln, porque me vem à mente, ouvindo você falar, que, de fato, as palavras do Marcelo são verdade. Nós temos empresas já no Brasil capacitadas e esse ecossistema evoluiu muito ao longo dos últimos anos e eu testemunhei parte da evolução desse ecossistema. E aí, Marcelo, eu vou fazer, então, a pergunta inversa para você, né? Porque você é de uma empresa global, com ramificações e conexões no mundo inteiro. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala dessas tecnologias, de um sistema aberto, não de um sistema fechado, né? Nem é fechado no Brasil, porque a gente não consegue desenvolver todas as coisas sozinho, e também a gente tem que ser aberto para receber as coisas. Nós temos que ir para fora e trazer coisas de fora. Essa conexão, né, da IBM com o mundo, né, trazer essa expertise, esse empreendedorismo inovador, essas tecnologias, tem sido fácil no caso do Brasil? Há empecilhos? Não há? Como é que a IBM trata isso? E, novamente,
também vai no mesmo sentido, no Fórum de Investimentos. A gente precisa ter clareza dos marcos, a gente precisa ter clareza para as empresas que querem investir desse ecossistema aberto, desse sistema aberto no Brasil. Como é que a IBM vê essa dimensão de trazer essas tecnologias? É fácil? É cooperativo o ecossistema brasileiro? Acho que você tocou num tema, Igor, muito importante, que é a cocriação, um ecossistema aberto de inovação. Nenhuma empresa, nenhum país é soberano em mais nada. E essa é a parte boa. Como é que a gente soma esforços, soma capacidades e entrega algo novo para a sociedade, para os consumidores e para as empresas como um todo. Então, nós temos dois aspectos aqui de pontos de vista importantes. O primeiro deles é como é que a gente traz melhores práticas que estão desenvolvidas lá fora e habilitamos as empresas aqui no Brasil a implementarem essas melhores práticas. Então, a experiência global soma muito nesse sentido. Pegando um ponto específico aqui de cibersegurança, por exemplo, nós temos centros que acompanham os cyberataques no que a gente chama de seguindo o sol. Ou seja, centros que estão lá na Ásia, estão acompanhando algum tipo de ataque que passa para a Europa, que passa para a América, que alimenta a Ásia. Essa é uma forma que uma empresa globalizada pode somar sobre a ótica de tecnologia, produtos e serviços para os clientes como um todo. Aqui no Brasil, fomos durante muito tempo o maior exportador de serviços de tecnologia do Brasil, com alguns milhares de funcionários produzindo daqui e prestando o serviço daqui para o mundo, independente de onde a empresa esteja. Então, na hora que você vê a internalização de tecnologia, mas também a exportação de produtos e serviços, essa combinação é muito bacana. Nós somos, pelo 29º consecutivo ano, a empresa que mais registra patente no mundo. E você vê no mundo, com tanta inovação, com tantos novos entrantes, com tanta coisa acontecendo, realmente é um marco a ser comemorado a cada ano. E, por outro lado, compramos uma outra empresa que chama Red Hat, que ela vem com 0 patentes, pegando só tecnologias que são desenvolvidas pela comunidade e trazemos isso para um nível corporativo. Então, de fato, na hora que você traz a inovação que é produzida dentro de casa, com capital intelectual colaborativo ao redor do mundo, e o Brasil, nós temos 2 centros de pesquisas aqui no Brasil, atuando em cima de tecnologias que são importantes para o nosso ecossistema, e trazendo o que a comunidade está desenvolvendo, essa cocriação ela é fantástica e é onde traz a explosão da inovação que a gente precisa. Então, o Brasil, sim, tem um protagonismo imenso, não só em inteligência artificial, mas no desenvolvimento de tecnologia como um todo. Talvez por todo o histórico que nós tivemos, a nossa agilidade, o nosso jogo de cintura, a nossa criatividade em tecnologia, aplicada em tecnologia, cria soluções muito mais diversas. Talvez por isso o nosso sistema bancário seja uma referência global de uma forma tão diferenciada. Então, nós acreditamos muito no poder da cocriação de um ecossistema aberto e como essas coisas se interlinkam com a nossa capacidade aqui do país. Marcelo, obrigado. Eu deixei o ministro por último nessa rodada, porque eu precisava ouvir as respostas de vocês, não para eu responder a última, mas para ele responder a última, que vai parecer um pouco estranho, ministro. O senhor faz parte de um governo que acredita no setor privado, né, nesse ambiente de cocriação, um governo que é um governo liberal, né, por excelência, e ter o setor privado desenvolvendo, né, seja nesse ecossistema aberto, né, uma empresa multinacional com operação no Brasil, uma empresa genuinamente brasileira, é muito importante para que essas relações aconteçam. Qual é o papel, ministro, que o senhor acha que o setor privado tem no desenvolvimento dessas tecnologias em 5G? O senhor já até deu um teaser aqui para a gente na área de telecomunicações, de inteligência artificial e de cibersegurança. E aí sim, né, como é que o governo pode apoiar? Porque o governo não vai fazer porque não acompanha essa dinâmica rápida que o setor privado aqui representado pela IBM e pela Tempest tem. Qual o papel do setor privado, portanto, reduzindo a minha pergunta aqui, o setor privado no financiamento, no desenvolvimento dessas tecnologias e como é que o governo pode apoiar? Veja bem, nós estamos falando de inovações. Quem inova são as empresas. Então, o papel do Estado, nesse caso, é de atuar, primeiro, complementarmente, criando ambiente que permita às empresas mitigarem seus riscos. Aí nós estamos falando de risco tecnológico, de risco mercadológico, de risco financeiro. E hoje nós temos, em função de todas essas evoluções dos marcos, uma ambiência favorável que permita
ser fator de atratividade, para que empresas se instalem aqui para montar seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Nós somos um grande laboratório, né? Quando eu falo em IoT para o agronegócio, não existe laboratório melhor que no Brasil. Quando eu falo, né, em países continentais que têm necessidade de complementação de diversas, né, experiências de conectividade, fibra ótica, rádio, satelital, o país é um grande laboratório que permite o desenvolvimento, né, e dar condições às empresas em parceria, em processos colaborativos, em processos de inovação aberta, né, para que desenvolvam aqui soluções que podem ser aplicadas no país e, mais que isso, possam ser levadas para outros países. A gente tem sentido isso em diversas soluções na área das tecnologias digitais e, quando se fala em inteligência artificial, quando se fala em segurança cibernética, a gente não tem dúvida que isso vai acontecer. O papel do Estado é fundamental na complementariedade. Complementariedade em que aspectos? Criar uma base de recursos humanos qualificados que atendam às necessidades das empresas. Quando nós falamos de demanda por recursos humanos qualificados, é demanda pelas empresas. As empresas brasileiras demandam e vão demandar cada vez mais capital humano qualificado. Apoio, por exemplo, em suportes de infraestrutura de ciência e tecnologia para dar apoio que permita a interação de instituições de ciência e tecnologia nacionais e em cooperação com instituições internacionais para prestar serviços tecnológicos, para dar apoio no desenvolvimento de produtos, para fazer testes, ou seja, uma ambiência que minimize o risco e os custos do desenvolvimento do P&D e, principalmente, em ações que envolvam empresas de menor porte, né, fomento. Fomento que pode ser incorporação de recursos humanos qualificados nas empresas, que pode ser subvenção econômica, que pode ser investimento, como foi colocado pela Irene, né, das diversas investimentos que têm ocorrido. O número que nós temos do ano passado é 8 bilhões de reais de investimento privado. O setor privado investe quando ele sente segurança, segurança jurídica, quando ele sente segurança na complementação de ações de Estado. E, inclusive, e aí é um ponto importante que eu queria ressaltar, que com o marco legal das startups, que complementa todos esses esforços, nós criamos condições favoráveis no Brasil para compras inovadoras, e aí tem o poder de compra do Estado. O Estado pode induzir processos de inovação, e aí, no caso de segurança cibernética, isso é muito importante, né, que dá também a prática de aqui se testa, aqui se compra, e com isso nós temos produtos, né, certificados, qualificados. Ou seja, o papel do Estado complementarmente, né, aos investimentos privados. Nós temos hoje no Brasil uma condição, né, de que podemos dizer, aqui pode-se inovar, porque aqui tem um ambiente para empreender e empreender de forma inovadora. Ou seja, nós temos avançado muito e hoje nós temos condições muito mais significativas e favoráveis. Obrigado, ministro. Acho que nós estamos chegando ao fim do nosso painel. Infelizmente, acho que essa conversa poderia durar ainda um bom tempo. Eu acho que fica, talvez, para um próximo painel, para uma discussão de todos nós, a possibilidade, né, de nós discutirmos, eu acho que é um dos grandes gargalos que você mencionou e que provavelmente a Tempest e a IBM passam, e que também isso seja um problema na América Latina como um todo, que é essa formação profissional. Talvez nós tenhamos um gargalo no Brasil e nos outros países, né, dessa formação. Como é que nós estamos nos preparando para essa era? Porque o que fica claro desse painel, pelo menos para mim, eu não sei se eu consigo resumir muito bem o painel para todos vocês, olha, essas tecnologias habilitadoras, elas já têm lugar no Brasil, muito claramente. Há marcos regulatórios que podem não ser perfeitos, mas estão dados e dão os delineamentos corretos, né, para qualquer investimento que eventualmente possa vir ao Brasil nessas áreas. A economia digital é mais ampla do que isso, mas nós temos habilitadores, a conectividade, as tecnologias, e eu gosto sempre de dizer, nós sabemos talvez como isso tudo começa, mas a gente não sabe como termina, porque é da natureza desse processo de inovação, né? Se nós quisermos, e eu tenho certeza que nós queremos, ministro, investidores vindo ao Brasil, que sejam talvez, né, eu vou fazer um resumo desse nosso painel,
investidores responsáveis, né, que eu acho que é concordância, eu acho que de todos, como a Irene nos colocou. Tem princípios, né, que a gente consegue saber o impacto, ela bem mencionou isso, mas não só o impacto, né, qual a necessidade real disso e com base em que nós estamos construindo ou desenvolvendo essas tecnologias. Os riscos são muitos, acredito eu, mas nós temos hoje uma capacidade. Você mencionou, o Brasil é um país já, Lincoln, digital, as pessoas gostam do digital. Então, quer dizer, o que nós temos aqui é um ativo importante. Para além de 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos um grande percentual deles que tem um ativo digital, né, e que as coisas aqui, por assim dizer, pegam muito fácil nessa área digital. Sem contar que o nosso ecossistema, né, de inovação, juntando, ministro, as instituições públicas, as instituições privadas, as empresas que fomentam isso, as aceleradoras de startups, tem de norte a sul do país também evoluído muito rapidamente. Eu fico muito satisfeito, ao mesmo tempo entusiasmado, quando eu vou ao Nordeste brasileiro e eu vejo ecossistemas muito bem formados, ao sul, sudeste do Brasil e também no norte do país. É uma busca desse país por esse empreendedorismo inovador. E fico muito satisfeito quando eu vejo Marcelo falar que nós, na área de inteligência artificial, estamos indo bem. Obviamente que podemos ir melhor, Marcelo, entendo eu, para que a gente possa fazer esse movimento a que a Tempest fez referência de levar, né, para outros países esse empreendedorismo inovador, essas tecnologias, mas também receber. E fica muito claro para mim assim, que é importante o Brasil manter, e nós já temos mantido hoje, esse sistema aberto para interagir, colocar para fora e receber também essas tecnologias dentro de um quadro institucional, regulatório bastante claro, que eu imagino que é isso que nós estamos fazendo. E, por fim, né, para terminar, ministro, eu acho que eu sabia que eu ia ouvir isso, mas eu acho que é importante para aqueles que nos ouvem, o governo tem um papel complementar. Você bem mencionou isso daqui. E naquilo que o governo puder, como no novo marco aqui de compras públicas, induzir através de encomendas tecnológicas ou de outros meios que sejam possíveis, o nosso marco regulatório já está claro e o governo vai atuar complementarmente, porque a inovação acontece nas empresas. Então, eu queria, com essas palavras, não sei se consegui fazer um bom resumo da discussão que nós tivemos, se foi fiel ou não, mas queria agradecer a você, ministro, pela presença, por nos honrar com esse debate, trazendo muita clareza a não só aqueles que nos assistem aqui presencialmente, a todos que nos assistem virtualmente, a você, Marcelo, também aqui, por deixar a sua agenda atarefada e vir aqui nos prestigiar e relatar um pouco da sua experiência. A Tempest, né, prazer conhecê-lo, na verdade, Lincoln, fico muito feliz de termos empresas no Brasil com esse potencial e já exportando seus serviços, né, mundo afora. E também queria agradecer muito a Irene, né, diretamente de Washington, por nos brindar com uma visão que vai para além do nosso próprio umbigo, né, por assim dizer, né, que nos mostra um pouco que o Brasil está acima da média naquilo que se refere à atração de investimentos. Nós temos esse ecossistema já muito bem desenvolvido. Ao público que nos assiste também aqui presencialmente, meu agradecimento e finalizo, obviamente, pedindo uma salva de palmas a todos os nossos painelistas. Muito obrigado. Então, mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos, então, aos painelistas. E, com isso, nós finalizamos esse primeiro dia do Fórum de Investimentos Brasil 2022. A nossa programação será retomada a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília, com uma keynote session sobre cadeias globais de valores. Lembrando que o Fórum de Investimentos Brasil 2022 é uma realização da Apex Brasil e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com patrocínio de Itaipu Binacional e Petrobras, Governo Federal. Desejamos a todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até mais. As inscrições para a 6ª edição do Corporate Venture em Brasil estão abertas.
Participe do maior evento de Corporate Venture da América Latina, que em 2022 volta a ser presencial. Entre no ambiente de Venture Capital e Inovação do Brasil e aprenda mais sobre a inovação aberta e os investimentos de grandes corporações brasileiras e internacionais. Neste ano, a programação promoverá melhores práticas de CVC, relacionamento com empreendedores, VCs e estruturação de veículos de investimentos. Além disso, o conteúdo inclui cases de grandes corporações, dados e tendências globais de Corporate Venture. Tudo isso com a presença de corporates internacionais e muito mais. Não perca a 6ª edição do Corporate Venture em Brasil. Faça a sua inscrição e junte-se a nós.